Para quem está vindo aí pela primeira vez, né, sejam bem-vindos. Tá? Pedir para que todos possam ouvir direito, quem está com o microfone aberto, ative, ok? Porque aí fica legal a fala de quem está falando, né, e não atrapalha os demais ouvirem. E que também, na hora que você tiver que fazer uma interação, você levanta a mão, né, e aí a gente passa a palavra para você. Adilson, eu vou tentar cortar o microfone de todo mundo. Você religa de novo? Tá, ok, religo. Obrigado, Edson. Tá? Então, gente, boa noite. Né? Eu vou dar início, então, à nossa reunião, né? Desde já desejando, né, a todos aí boas-vindas. Tá? É sempre uma grande alegria receber todos vocês aqui, né? Mais uma reunião online da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos. Quero mandar meu abraço fraterno a todos os membros da Comissão Socioambiental, mas hoje, principalmente, para aquelas pessoas que estão nos visitando, né? Sintam-se todos bem acolhidos, né? Abraçados por nós, e tudo da comissão. Né? Eu já antecipei, né? Já falei que gostaria que todo mundo fosse no chat e colocasse seu nome, sua cidade, se atua em alguma comunidade, né? Para que a gente possa ter uma relação de quem estava participando com a gente desse momento, né? Essa nossa reunião, ela é uma reunião de estudo, né? Uma reunião de reflexiva, orante, e hoje, em comemoração ao Dia da Terra, né, que se comemora hoje, dia 22, nós vamos refletir um pouco sobre a proposta do Papa Francisco em debater um novo modelo econômico que seja socialmente mais justo, mais, né, mais igualitário para todos. Né? E por que nós devemos, hoje, comemorar o Dia da Terra e chamar para uma discussão como essa? Bom, primeiro, né, porque Deus, né, que por Ele, né, foram criadas todas as coisas, o céu, a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis aos nossos olhos, né, tudo foi criado por Ele e para Ele. Né, e Deus nos amou tanto, né, e amou tanto a sua criação, que veio à Terra, né, veio redimi-la, veio reconciliá-la consigo e com todas as coisas, né? E é por isso que nós estamos celebrando o Dia da Terra, que é a nossa casa comum. Tá? Então, é um momento importante para a Comissão Socioambiental e para todas aquelas pessoas que têm a Laudato Si como um documento da Igreja, que é um documento importante, eu acho que prezam por essa data. Né? E nós, então, resolvemos, nessa data de hoje, né, boa noite, ter como uma atividade, né, a questão de pensar, né, na questão da economia de Francisco e Clara. Né? Nós sabemos que uma economia que seja justa e fraterna é uma economia que preserva a nossa casa comum. Tá? E para conversar com a gente a respeito desse tema, né, nós temos aqui a participação especial do Eduardo Brasileiro e do nosso irmão Marcos, mas daqui a pouco eu vou apresentá-los, né, oficialmente. Tá? Infelizmente, nós estamos vivendo nesse cenário de pandemia, é uma situação que nós nunca vivenciamos antes, né? A não ser aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade, que talvez vivenciaram uma outra pandemia em outro país, mas aqui no Brasil é uma situação inédita para muita gente, né? E o mundo inteiro está assim. A gente espera que tudo isso passe e que possamos encontrar, depois disso tudo, um mundo mais solidário, um mundo mais justo, mais fraterno, né? E que assim abra caminho mesmo para uma economia de Francisco e de Clara. Né? Sabemos que hoje, com essa pandemia, as doenças, os seus riscos,
elas não são distribuídas de forma igual. Infelizmente, muitas pessoas, né, as que são as mais penalizadas por essa pandemia, infelizmente, são as pessoas mais desfavoráveis, são os mais pobres, né? E são eles que não têm acesso a um sistema de saúde ao longo da sua vida, né? Nós sabemos que existe o SUS, né? Que é um sistema único, né? Que precisa de melhoria, mas é o único sistema que acolhe a todos. É por isso que nós devemos valorizar o SUS, né? Mas uma situação que nós devemos valorizar também é a nossa esperança em superar esses desafios todos, né? Em ter fé num futuro melhor, em ter fé numa sociedade melhor, né? E com a graça de Deus, a gente chega lá, né? Então, vamos aproveitar esse momento de distanciamento social, de quarentena, para que nós possamos refletir, né, as nossas ações, nós possamos fazer com que a nossa casa comum, né, que nessa nossa casa comum, todos nós sejamos melhores, né? E para dar início à nossa reunião, né, depois dessa boas-vindas e desse contexto que eu passei agora, eu queria fazer uma oração inicial, né, e logo em seguida apresentar nossa pauta, o nosso roteiro, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, um minutinho só, para eu poder chegar nela, né? Aí vocês estão olhando a... Espera um pouquinho, só que não é essa tela, não. Dá para ver a tela? Estou enxergando. Sim, dá para ver. Ok. Então, tá. Então, eu gostaria que nós nos colocássemos em momento de oração, né? Lembrar que nós estamos aqui porque graças a um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo nos reuniu, né? Então, dentro desse momento de oração, eu vou fazer essa leitura, tá? Que é oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que nos envolvei com vossa ternura tudo o que existe. Derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que tanto valem aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios às custas dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Bom, gente, essa oração, ela se encontra no final da encíclica Laudato Si. Então, quem quer ver essa oração e as outras, eu indico a leitura da encíclica do Papa, né? Hoje, nosso roteiro, para a gente poder fazer a nossa interação e o nosso estudo e reflexão, vai
na seguinte pauta, né? A abertura e boas-vindas, e o objetivo da reunião eu já fiz, né? Essa leitura inicial, que está lá na Laudato Si, oração pela nossa terra, lá no finalzinho da encíclica, né? Eu vou pedir para que os participantes todos, né? Quando eu estou olhando para a tela agora, eu não sei dizer quantas pessoas estão presentes agora, mas se eu abrir para todo mundo falar o nome, de onde veio, talvez a gente perca um pouco de tempo. Então, eu gostaria de que, enquanto a gente vai falando, fosse no chat e vai se apresentando no chat, né? E depois a gente abre para uma interação para todo mundo, né? Aí eu vou apresentar o Eduardo Brasileiro e o Marco, que vão conduzir o nosso estudo, nossa reflexão, né? Cujo tema é Economia, de Francisco e Clara, né? Aí o Marcos vai dar as primeiras palavras e logo em seguida eu vou passar já para o Eduardo. E aí, no decorrer da fala dos dois, a gente abre para os comentários e perguntas dos participantes. Depois a gente volta, né, com o Marco e com o Eduardo para fazer as considerações finais e a gente encerra. Tá? Então, o nosso roteiro de hoje está distribuído nessa pauta. Tá? Gostaria que, então, deixar isso aqui, né, enquanto eu estou falando, você vai lá, usa o chat, né? Pedir encarecidamente para quem está com o microfone ligado, durante as apresentações, que desliguem o microfone, né? E se quiser fazer uso, levante a mão, né? Aí espera não sei quem é que vai estar conduzindo, o Edson, o Samuel, a Bia, que vai estar seguindo o chat, que vai estar olhando, para que possa estar monitorando e cedendo a palavra para vocês, ok? Bom, eu gostaria, então, de apresentar aí os dois palestrantes, né, para dar início na nossa chat aí. Eu só vou fechar aqui, voltar na minha tela. Vou voltar comigo aqui. Eduardo Brasileiro. Isso. Tá? Então, quem vai estar conduzindo hoje aqui com a gente, né, a nossa conversa sobre essa proposta do Papa Francisco em debater um outro modelo econômico que seja socialmente mais justo, serão, né, o Marcos Carvalho. O Marcos, ele é franciscano da Ordem Franciscana Secular. Ele é também membro da Comissão Socioambiental, participa com a gente aqui na Comissão Socioambiental, né? E o Eduardo Brasileiro, né, ele é de São Paulo, e é membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. Tá? Então, desde já, eu já vou passar a palavra para o Marco, e logo em seguida, o Eduardo, né? E assim a gente dá início a essa reflexão, né, desse tema, Economia de Francisco e Clara. Então, é com você, Marco. Muito boa noite a todos, paz e bem, meus amigos, e eu fiz um roteiro aqui que vou procurar seguir, não fiz nenhuma apresentação, é um bate-papo, não tem nenhum tom professoral, nada disso, nós estamos entre irmãos. É mais uma provocação, e antes de iniciar essa conversa, eu acho que é importante uma advertência. Quando se diz economia de Francisco e de Clara, é preciso saber com quem nós estamos dialogando. É muito importante dizer que iniciamos uma conversa com Francisco de Assis, né? Assim como Clara um dia iniciou essa conversa com ele. Na expressão do professor Alberto Moreira, é um estranho a nos incomodar, é um fora de lugar. É um homem lá do fim do mundo, da Idade Média. Veremos, acrescenta ele, não há como não sentir um certo estranhamento ao pensar sua diferença tão enorme dos horizontes que compõem o nosso cotidiano. Então, digo eu, para nós, modernos ou pós-modernos, como vocês queiram,
ocidentais, distantes, virtuais, bombardeados de informação que não significam necessariamente sabedoria ou ciência, muitas vezes, ao contrário, são alienação e ignorância, para nós presos a estruturas que temos como verdades intocáveis, ou ainda, e aí é um ponto interessante, se nos apoiamos numa pretensa intimidade com ele, ou com seu mestre Jesus de Nazaré, o diálogo vai ser duro. Não queremos dizer com isso que Francisco se apresente como modelo, mas que seu compromisso com o projeto de Jesus, o reino ou o governo de Deus, é um convite à coerência e à fidelidade. Pois Francisco, depois de sua experiência concreta com Deus, que é todo bem, se tornou um irrecuperável. Não se deixa manipular, não se pode corrompê-lo, é livre. Aliás, experimentou uma liberdade que poucos seres humanos vão experimentar. Porém, nunca deixaria de se sentar à mesa conosco para dividir o pão, nos tratar com carinho e dialogar com a gente. Essa advertência é necessária porque ela nos questiona e desafia. O que estamos procurando com a economia de Francisco? A presença do pobrezinho, a presença de Clara, causará tumulto certamente em nossas consciências. Penso que essa seja a intenção do Papa. Ele sabe o tamanho da desproporcionalidade do diálogo, mas provoca mesmo assim o encontro. Com certeza, um diálogo que não é fácil, mas é necessário, como quem acorda de um pesadelo para poder sonhar. Este bate-papo de hoje, então, sobre a economia de Francisco e Clara, tem dois objetivos que eu queria ressaltar aqui. Recordar um sonho antigo e concreto, né? Que muitos dizem utopia, né? E eu até queria usar essa palavra, mas no sentido de Thomas Moros, né? Como um lugar, uma utopia que tem lugar. E o segundo objetivo é de reiterar nossa responsabilidade com significado transformador da realidade que tem essa proposta. E a transformação que começa nas comunidades, é pensada a partir delas. Aliás, a proposta nasce do diálogo do Papa Francisco com as comunidades. Quando convoca a economia de Francisco e Clara, né, o Papa praticamente une a sua voz à voz do Dr. King, né, que todo mundo se lembra numa frase famosa quando ele lutava nos Estados Unidos pelos direitos civis dos negros. Eu tenho um sonho. Pois é, o sonho é necessário, é preciso sonhar. Só assim é possível seguir construindo e alargando esse não lugar, essa utopia que nós temos que concretizar. E aí eu queria lembrar um poeta brasileiro bem conhecido, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. É necessário que o nosso Sancho, para quem leu Dom Quixote, se permita quixotizar, pelo menos um pouco. Nossas raízes vêm de longe, saltam da história daquele povo andarilho que firmou com Deus uma aliança na justiça e no direito. Aliança que revela um Deus de entranhas de misericórdia, que tem como vocação, é uma coisa interessante da gente prestar atenção, né? Carlos Mestres fala isso. Qual é a vocação de Deus? É o povo. A vocação de Deus é o povo. Nós não podemos pensar numa economia sem povo.
Esse Deus de misericórdia não usa a lógica de poder. Escuta o clamor do povo que sofre e vai com ele numa promessa de libertação. Aliás, as vocações bíblicas afirmam que a única promessa de Deus é essa: eu estou contigo. Ele diz isso para Moisés, ele diz isso para Abraão: eu estou contigo. É esse o Deus revelado nos escritos da sabedoria do povo de Israel, nos profetas e, sobretudo, na pessoa de Jesus de Nazaré. Para sermos bem honestos, Francisco e Clara não se movem por ideologias ou por grandes teses econômicas. Não são teóricos, muito menos intelectuais. E nem se perdem na ascese de uma espiritualidade desencarnada e intimista. A economia que propõe está baseada no encontro com a pessoa de Jesus de Nazaré. Sua ética é uma ética de vida que tem como cerne a dignidade do ser humano e de toda a criação, alicerçada na pobreza e na fraternidade. Então, eu peço licença a vocês, eu gostaria de aprofundar um pouquinho alguns desses temas, dando a voz a eles, Francisco e Clara, nos seus escritos. Eu vou ler aqui um trechinho pequeno do Testamento de São Francisco, que, segundo um estudioso, talvez o primeiro estudioso que levantou a questão franciscana, Paul Sabatier, é o escrito mais solene, é a mais solene manifestação do ideal originário do santo. Para ser honesto, eu não devia nem estar fazendo nenhum comentário a isso, mas eu vou ler um pedacinho para, dali, a gente concluir alguns fundamentos que alicerçam esse diálogo com Francisco de Assis em torno dessa economia proposta pelo Papa Francisco. Diz São Francisco no seu testamento, eu não preciso nem dizer que é um texto autoral e é do fim da vida, né? Diz ele: foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Francisco, começar a fazer penitência. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, o Senhor concedeu a mim. O sentido da vida de Francisco está sob o governo de Deus. O Deus que é bom concedeu a ele começar a fazer penitência. E aí uma palavra perigosa, se a gente pensar nela no contexto moderno. Penitência para Francisco não tem o contexto que tem hoje na modernidade. Penitência para Francisco é a conversão do ser humano de uma vida voltada para si a uma vida sob o governo de Deus. Então é uma reviravolta na mentalidade, é um capovolgimento, vamos dizer assim. E como é que foi essa penitência que ele foi fazer? Diz ele: como eu estivesse em pecados, parecia-me sobremaneira amargo ver os leprosos. E aí, eu queria que vocês prestassem atenção, olha só. Ele diz que está em pecados e que é amargo para ele, mas muito amargo olhar então para os leprosos, que são os excluídos dos excluídos na Idade Média. A própria igreja tinha um rito para excluir o leproso do convívio social. E chama a atenção o conceito de pecado de São Francisco. Para ele, o pecado é a recusa, a profunda amargura de não olhar o outro. A não proximidade, a exclusão, o não se fazer próximo. Eu queria lembrar que nenhuma política econômica que não olhe a dignidade do ser humano vai se manter como uma política justa.
Continua ele. Só mais um pedacinho, por favor. E o próprio Senhor me conduziu entre eles e fiz misericórdia com eles. Olha, de novo, Francisco está sob o governo de Deus. O Senhor, então, o conduz aos leprosos. E ele faz misericórdia. Esse fazer misericórdia aí é uma expressão interessante, porque significa a mudança de realidade de alguém. Ele vai mudar a realidade de alguém que sofre. E também vai mudar a sua, porque vai se tornar mais humano, dando humanidade ao outro. Coisa que o dinheiro não pode dar. Nós estamos vendo aí que o dinheiro não pode dar vida. O dinheiro não pode fabricar justiça, muito menos aniquilar a fome. Isso lembra para nós uma passagem do Evangelho, em que depois que Jesus falou com o povo, apareceu lá um discípulo e falou assim, dizia a nossa cara, né, como quem não está entendendo nada do que ele está dizendo: olha, mestre, manda esse pessoal embora, porque nem todo o dinheiro do mundo dá para comprar pão para eles se alimentarem. E Jesus parece que vai por uma outra lógica, que dinheiro dá você mesmo de comer, divide o que você tem, né? Então, é um outro ponto muito interessante se a gente quiser pensar em economia de Francisco. Bom, ele diz então, e afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo, afastando-se dos leprosos, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura da alma e do corpo, e depois demorei só um pouco e saí do mundo. E aí eu chamo a atenção para mais uma coisa. A religião de Francisco não é uma religião do rito. Deus se manifesta para Francisco no outro. Não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. Isso lembra uma expressão do Emmanuel Levinas, né? É a epifania do outro. Reparem, como se nós pudéssemos fazer uma economia, de novo, sem levar em consideração que a justiça e a divisão e a igualdade têm que chegar a todos, todos têm dignidade. Francisco está dizendo aqui que a consciência dele teve necessidade da mediação do outro para encontrar Deus. Talvez ele dê aquela resposta, né, do Antigo Testamento, quando Deus pergunta a Caim: onde está o seu irmão? Então, essa epifania, essa interação que nos torna mais humanos, o olhar do outro, a gente não pode excluir isso de uma política econômica. E temos excluído, por mais que a nossa Constituição tenha palavras bonitas sobre a política econômica, nós não sabemos efetivar isso. Isso vem de longe, essa ideia de Deus como rito. Eu separei aqui, para vocês terem uma ideia, no tempo da colonização do Brasil, o que o padre jesuíta Antonil pensava dos negros. Olha só, abro aspas aqui. Ó. Os escravos, né, ele diz, são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Fecha aspas. Uma ideia totalmente desconcertada em relação à pessoa de Jesus Cristo. É um religioso, um jesuíta, que tem uma ideia que não se encaixa com Deus da aliança, com Deus de Francisco e Clara, com Deus de Jesus Cristo. E eu digo isso porque muitas vezes a gente pode estar reproduzindo esse tipo de religião. E ele diz que abandonou o mundo. Abandonar o mundo, para ele aqui, significa abandonar as estruturas
e a mentalidade de morte. Aquilo que o professor Darcy Ribeiro chamou, né, do moinho de gastar gente, né? A economia brasileira é um moinho de gastar gente. A sua estrutura, a sua mentalidade é bem a do mundo, né? O Francisco nos chama a criar uma outra mentalidade. O encontro com o leproso é, segundo reconhece o próprio Francisco, o momento fundamental de sua conversão. Acabamos de ver. É incrível notar, e aí tem até um autor francês que diz isso, o André Rocher, que a atitude generosa assumida para com aqueles deserdados não resulta de uma evolução religiosa. Pelo contrário, precede a descoberta do Evangelho e lhe dá causa. E quem lê o testamento todo de São Francisco vai ver que ele diz exatamente isso. Olhando ainda para Francisco, queria recordar o gesto do seu despojamento. Muitas vezes analisado de forma romântica. É um ato doloroso e cheio de graves consequências. Esse episódio tem como testemunhas principais o pai de Francisco, Pedro de Bernardone, e o bispo Guido, da cidade de Assis. São Francisco se despoja da sua roupa, devolve o dinheiro que tinha tirado de seu pai para a reforma da igreja de São Damião. Mas não é só isso. Ele está se despojando da família, dos seus direitos, da sua cidadania, dos muros de sua cidade, e isso o coloca no catálogo dos excluídos. Psicologicamente, isso é tão duro que contam os biógrafos que, quando São Francisco, depois disso, ia a Assis e encontrava o pai e o irmão e algum familiar, o pai o amaldiçoava. Uma vez ele pegou, várias vezes, pegou um mendigo para ir com ele, e ele dizia: você não se preocupe com o que você vai comer. Quando meu pai se encontrar comigo e me amaldiçoar, você me abençoe. Então, quer dizer, para ele foi custoso essa quebra de laço, né? Foi custoso psicologicamente, foi custoso sentimentalmente. Eu estou dizendo isso para a gente não encarar esse ato de forma romântica. Quando a gente quer romper com algumas estruturas, isso vai ser dolorido. Jesus falou, tem uma cruz aí nesse caminho. Não vai ser fácil. E alguém pode me perguntar, né? Como que uma economia vai se fundar nessa completa insegurança? E aqui uma ideia do atual bispo de Assis, Dom Domênico Sorrentino, que interpreta exatamente esse despojamento de São Francisco como um ato fundante dessa nova economia, né? E vem a dúvida de novo, mas como que nós vamos... Onde estará a segurança dessa nova economia? Poderíamos nos perguntar, a gente que tem a mentalidade moderna, cartesiana, né? E aí, para Francisco de Assis, entra em cena a sua senhora. Na Idade Média, todo mundo tinha um senhor. Francisco tinha uma senhora, senhora pobreza. E é justamente essa lição de despojamento que a gente devia olhar com bastante cuidado para trazer ela para essa proposta que o Papa nos faz. Essa senhora pobreza, depois com a descoberta do Evangelho, irá se unir à fraternidade e vai formar esse vínculo inseparável de duas irmãs siamesas que dão a segurança para a economia de Francisco. A fraternidade, ela convoca a divisão e não a acumulação. A fraternidade convoca uma economia, no nosso caso,
de modernas, a de menos consumismo. Estamos vendo, estamos isolados, estamos vendo quanto consumismo nós temos sem necessidade. Então, é preciso pensar nessas coisas sérias que São Francisco nos ensina. Tem um autor, um biógrafo de São Francisco, um estudioso chamado Raul Manzelli, e ele diz que a conversão de São Francisco se tratava não de um fato somente econômico ou religioso, mas de uma mudança de estado social. Para esse estudioso, São Francisco vai se inscrever mesmo no catálogo dos excluídos. Sua completa desapropriação, alicerçada no reinado de Deus como pauperismo puro e simples, é empenho de fraternidade humana que deve alargar-se para atingir a comunidade e toda a criatura. Aqui lembramos os riscos dessa proposta. Isso não foi fácil, não é fácil, nem para a família franciscana. Tá? Esse testamento de São Francisco tem tanto peso que os frades foram ao Papa pedindo que o Papa declarasse que ele só tinha validade para São Francisco. Isso já no tempo de São Francisco, a segunda geração. Então, basear uma economia nesses fundamentos é preciso ter força, é preciso ter raça e é preciso sonhar. Porque se trata de uma utopia a ser construída. Porque vai nos liberar de algumas correntes, devagarzinho. Aqui, como eu disse, há os riscos dessa proposta, porque ela se funda na desapropriação total. O dinheiro, Francisco tinha o dinheiro como uma cobra, vamos dizer assim, né? Tinha horror. Ele que antes viveu sob os efeitos do dinheiro, de seu poder, que era rico comerciante. É a desapropriação dos bens, das propriedades, desapropriação das pessoas, das ideias. Olha, a gente quanta notícia das mulheres que estão sofrendo violência porque nessa pandemia, isso porque alguém acha que ela é propriedade. Marcos, seu microfone fechou. A imagem também. É mesmo? Não, voltou a imagem. Voltou? Isso, voltou. Pode falar, Marcos. Voltou? Então, eu falava da desapropriação de São Francisco, da sua proposta de desapropriação total do dinheiro, dos bens, das propriedades, das pessoas, das ideias, do saber, enfim. Isso mesmo entre os franciscanos é uma proposta que assusta. Durante muito tempo, causou e causa divisão. Mas houve alguém que ficou fiel a essa proposta. Clara de Assis. Live streaming has stopped. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então eu queria, só para passar para o brasileiro, falar um pouquinho de Santa Clara. Santa Clara, ela defendeu essas propostas de São Francisco de maneira contundente. Tem um autor que diz, a única franciscana, né? E a primeira coisa um ato de Santa Clara, porque ela pediu uma regra ao Papa onde ela defendia essas propostas. E ela demorou muito, só foi obter essa regra quase no leito. Então ela foi construindo institucionalmente pontos para proteger essa proposta. E um primeiro ponto é um documento que ela pede à Cúria Papal e recebe do Papa Inocêncio III,
chamado privilégio da pobreza, uma coisa bastante inaudita para a igreja da época e até hoje, o privilégio de não ter propriedades, o privilégio de não se apropriar de nada. Uma outra coisa que eu queria destacar em Santa Clara é que, na sua regra que ela escreveu, ela chama atenção a alguns pontos. Por exemplo, enquanto os frades faziam capítulos anuais, capítulos são reuniões, né, democráticas para se decidir algo. Santa Clara propõe capítulos diários e até semanais. Então, é uma outra coisa que a gente tem que olhar, mesmo na Idade Média, não vai haver proposta de economia de Francisco e Clara se o ambiente não for da democracia. E um último pontinho que eu queria falar de Santa Clara. Certa vez, o Papa Gregório IX, e acredita-se que foi na canonização de São Francisco, foi ao mosteiro de São Damião e fez a seguinte proposta a Santa Clara: olha, você está me causando problema, porque você não quer bens, o terreno que tem aqui, você plantou uma horta e deixou o resto para que o povo ocupe. Então, os outros mosteiros, como é que ficam? Como é que fica a segurança disso tudo? E se for pelo voto, disse o Papa, eu te dispenso do voto de pobreza, eu sou o Papa. E para ela não era questão de voto, não é nenhuma questão formal. Ela responde ao Papa: santidade, não me dispenses de seguir a Jesus Cristo. Então, toda essa força, né, que já tem 800 anos, o Papa Francisco pede emprestado para adjetivar a economia que ele quer propor. E tomara Deus que não se perca o economismo de sempre, né? Que muitos fundamentos de toda essa experiência que nós acumulamos, todos nós, e principalmente nas propostas de maior equidade, de maior justiça social, vinguem desse projeto. É o que eu tinha para partilhar com você. Muito bem, Marco. Já quero passar a palavra também para o Eduardo, e aí eu vou já pedir para o pessoal que, enquanto na fala do Eduardo, se quiser já deixar algum comentário, alguma pergunta para o Marco, façam no chat, né? E também durante a palavra do Eduardo, se você já quiser dirigir uma pergunta, um comentário, também já pode fazer no chat, tá? Terminando a palavra do Eduardo, a gente abre, entendeu? Vocês pedem, tem uma mãozinha aí, vocês pedem a mão, a gente passa a palavra para vocês. Aí eu vou pedir para o Edson ou o Samuel, não sei quem está conduzindo, de verificar quem está pedindo a palavra, ok? Eduardo Brasileiro, tá? É com você, seja bem-vindo, tá? Pode iniciar suas falas aí. Um abraço. Opa, Adilson, muito obrigado pelo convite. Ao Edson, que está aí toda a parte técnica nos ajudando nessa transmissão, também ao Samuel, o pessoal da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos. É uma alegria estar com vocês aqui, uma honra, um convite que eu fiquei muito feliz em ter aceitado. E também fico feliz de todo o grupo que está aí. Eu acho que num cenário sem pandemia não haveriam essas pessoas que estão aí, né? Estou vendo o Klaus, que está lá em Boston, nos Estados Unidos, e ele faz parte do Comitê da Economia de Francisco ampliado. A Cíntia, que é uma das jovens, está organizando-se para estar lá, uma companheira minha de muitos anos aqui em Itaquera e hoje está em Floripa. A Luciana, que é da minha paróquia, eu sou de Itaquera, a Luciana também é daqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Itaquera, onde a gente atua.
E tem o pessoal também de Perdizes, da Paróquia São Domingos, que eu achei interessante, porque a Paróquia São Domingos foi onde surgiu essa que é a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. E como de maneira tão bonita o Marco fez essa primeira fala, e eu achei que foi muito bem aprofundada e refletido as origens aí dessa perspectiva, tanto do franciscanismo, é tão bonito. Eu acho que o cenário é muito positivo para nós que estamos aqui, de formularmos, de refletirmos e pensarmos, né? A articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, ela surge em julho do ano passado, ouvindo os ecos do encontro nacional, ou do encontro chamado pelo Papa, e ela ocorre na Paróquia São Domingos, então é muito bom ver o pessoal aí da paróquia aqui também junto conosco. E também todo mundo aí que eu ainda não vi, que pode estar por aqui, e que faz parte da ABEFC também, e seria muito interessante. Ô, Klaus, ela está em Florianópolis, viu? Pode grudar na Cíntia. Eu estou olhando o chat aqui e acabei vendo. Bem, vamos lá. Então, vamos tocar um pouco do papo e fazer uma fala inicial, então, para ouvir vocês. Como o Marco já falou, né, nós estamos vivendo um pontificado que é certeiro por um tempo tão difícil. Francisco é um homem certo por uma época muito dura como nós estamos vivendo. Ele assumiu, acho que uma perspectiva muito feliz, que é o remar juntos, né? Ele assumiu a barca de Pedro para remar juntos, e esse desejo do pontificado dele ser um serviço à humanidade por meio da partilha. Ao propor um encontro global para discutir as novas matrizes econômicas, ele traz para perto narrativas que foram sempre divergentes para o status quo se interessar, os donos do poder, os donos do dinheiro. E foi assim ao recepcionar, na pessoa do Joseph Stiglitz, que é economista muito conhecido, que faz parte do Instituto do Novo Pensamento Econômico, ele também caminha para ouvir os pensamentos que sempre foram controversos, e também ao que a gente conhece como teoria monetária moderna. O Papa Francisco ele não é um economista, mas ele traz o desafio proposto do nosso tempo. Reivindicar a centralidade da vida, ou seja, uma proposta biocêntrica, onde toda forma de vida vale e deve ser defendida. Em oposição ao que nós vivemos hoje, que é o capitalismo neoliberal, que é a centralidade do homem, o antropocentrismo, e do consumo sobre as coisas, que é o consumismo. A gente descarta, usa o que quer, né? O Papa Francisco, por mais que ele dialogue com esses grandes pensadores do século, em busca de reflexões pertinentes, diante de inúmeras crises que nos assolam, ele crê firmemente no que viu, ouviu e pensou diante dos imigrantes refugiados em Lampedusa, em 2013, dos movimentos populares na Bolívia, em 2015, com os povos indígenas em Puerto Maldonado, no Peru, em 2018, quando ele dá início ao sínodo. Não ouço. Cortou, Eduardo. Opa, me ouviram de novo? Voltou. Me ouvindo? Voltou. Muito bem. Muito bem. Esses encontros, eu acho que do Papa Francisco, eles são marcados pela cultura do encontro, né? Que é o povo gestando a sua história, a partir do acolher, do cuidar, do dialogar. Ou seja, tateia naquilo que na carta inicial do Papa Francisco está como buscar uma economia, os povos do mundo inteiro buscarem uma economia diferente, que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida da criação e não a degrada. Acertadamente, o Papa Francisco ele quer reunir povos de todo o planeta e com eles construir um projeto que abarque jovens ativistas de movimentos populares, cientistas e empreendedores. Ou seja, com esses, numa pressão imediata da mudança do processo econômico, social e político. E também ir criando condições concretas ao reivindicar o imaginário popular do que foi aclamado no Fórum Popular, no Fórum
social mundial em 2011, chamado Um Outro Mundo Possível. Ou seja, o Francisco ele nos abarca numa etapa emergencial de agora e nas propostas de criação a longo prazo de um outro mundo possível. Então, o que nós temos hoje é um colapso civilizatório, e isso não é por conta do Covid-19. O colapso civilizatório nosso, ele já existia antes. Nós temos um colapso na crise, que é uma crise de representação entre o representante e o representado nas estruturas de governo. Nós temos crises na representação entre as mídias e as fake news e o domínio da pós-verdade, que é o que eu acho que é certo. E quando toda essa crise civilizatória ela cai, quando a máscara disso cai, a vida fica nua. Reconstruir a sociedade com a vida que resgatamos, com essa vida nua, é o grande desafio do nosso tempo. E isso caiu com a pandemia que nós estamos vivendo, né? Na filosofia se diz que a morte nos faz lembrar o que somos, né? E a crise que o sistema capitalista está vivendo com o Covid-19, que é uma crise gerada por ele, né? Afinal, foi fruto da pecuária industrial, uma doença, uma pandemia como essa. E já tivemos outras, e teremos outras se continuarmos nesse sistema. Ou seja, esse é um grande exemplo para vermos um sistema que não está gerando a vida, que está matando, excluindo. Eu acho que essas preocupações que trazem desde o pontificado do Francisco até hoje, dos 7 anos de Papa dele, até os nossos desafios agora. E como o Adilson falou no começo, a pandemia ela desnudou todas as agudas desigualdades sociais existentes no país. Muito embora ela afete toda a população, sem distinção de classe, de raça e de gênero, é muito diferente a intensidade com que a doença tem chegado nas periferias em oposição aos bairros ricos, fruto dos efeitos maléficos disso que vai ser debatido muito fortemente na economia de Francisco, que os efeitos da privatização, do sucateamento das políticas públicas, que há 30 anos tem sido imposto, como Joseph Stiglitz fala, por uma coisa chamada uma nova doutrina chamada austeridade fiscal. A austeridade fiscal é essa doutrina de que o Estado deveria ser o mais enxuto possível e as grandes corporações terem toda a liberdade para atuar na sociedade. Nós estamos há 30 anos disso. O convite do Papa Francisco não é à toa, pensando todas essas grandes e graves crises. Ou seja, nós estamos aqui esperando um encontro global, que não vai ser um encontro que vai trazer as novas formulações, mas, na verdade, esse encontro de Assis do Papa Francisco com 2.000 jovens, que nós esperamos que seja em novembro, mas tudo indica que possa ser adiado, né? O Klaus está aqui no grupo, ele sabe bastante porque tem acompanhado o Comitê Central, ouvido e trazido para nós aqui no Brasil um pouco das expectativas de como está. O grande debate agora é como a gente aproveita esse debate da economia de Francisco e Clara e cria este lastro para a formulação, para o encantamento das populações, o exercício disso que chama-se de inteligência coletiva, de reconhecermos os grandes problemas e desastres causados por esse sistema de morte, né? Então nós temos, e com a pandemia do Covid-19, nós temos uma convergência das crises, né? Nós temos 3 aí convergências como desafios da economia de Francisco e Clara, né? A primeira é a catástrofe ambiental, né? Nós temos um mundo que está retirando toda a cobertura vegetal do planeta, florestas e as mudanças climáticas que são assustadoras, contaminando água limpa com esgoto e produtos químicos da indústria. E essa dimensão de que estamos destruindo o planeta sempre foi uma retórica, porque nunca brincou com a vida de fato das pessoas que estão no centro da economia capitalista e não às margens da economia capitalista. O que um instituto nos Estados Unidos chama de uma catástrofe em câmera lenta nós estamos vivendo, porque ela vai acontecendo e a gente
vinha sentindo ela, né? O Covid é um grande exemplo dessa catástrofe. Então, essa é a primeira, catástrofe ambiental. A segunda é uma catástrofe social, né? A desigualdade é a catástrofe social, e que é o ponto central, o coração desse debate de economia de Francisco e Clara. No início, nós tínhamos uma discussão de uma catástrofe ambiental muito fortemente trazida pela Laudato Si, que, por ironia do destino, é um documento mais lido por professores, intelectuais da área ambiental, ativistas, do que pelos católicos, né? Que é um dos grandes documentos do nosso século. E então nós temos essa catástrofe social, a desigualdade, que se desnuda em muitas coisas que vocês mesmos conseguem perceber, e estão aqui porque percebem essas dores, e por essas dores se movem a pensar, refletir e tentar mudar as coisas, amar e mudar as coisas, trazendo o poeta Belchior. Não há razão para a fome no mundo. Porém, 850 milhões de pessoas passam fome. De grãos no mundo se produz mais de 1 quilo por pessoa, né? A partir de um grau de desigualdade não é mais possível governar. Eu acho que o que nós estamos vendo no mundo, a desigualdade é tão brutal que o que nós acreditamos que deveria ser um governo é impossível acontecer isso, né? O problema não é a economia, é de organização da vida econômica, né? Quando nós falamos que o Papa nos convida a realmar a economia, que é o chamado do encontro da economia de Francisco e Clara, a gente começa a perceber que as regras do jogo, os contratos, as relações de força que determinam as coisas serem assim, eles estão nas mãos dessas grandes corporações que mandam na sociedade global, né? Então, nós precisamos pensar onde está esse controle que está criando uma enorme asfixia no sistema social e econômico no mundo. E, por último, o terceiro ponto, nós temos um caos financeiro, né? As finanças giram no planeta enquanto que a regulação se espalha fragmentada em 193 países, com cada um puxando para o seu lado. E as finanças, que são os grandes mercados, eles têm liberdade para atuar em cada país a partir da regulamentação do seu país, né? No Brasil, por exemplo, em paraísos fiscais, há a perspectiva de 2,5 trilhões de reais. É 1/3 do nosso país. E isso serve para quê? Para evasão fiscal, né? Aqui no Brasil, isso se chama... Tem um nome bonito, o professor Ladislau Dalbor, que é um dos professores que atuam com a gente na economia de Francisco e Clara, falou para nós que é um nome, o que é evasão fiscal no mundo, aqui no Brasil se chama bancos de investimento. Ou seja, você pode mandar por uma conta na Suíça e você fala que é um banco de investimento, na verdade que você está fazendo evasão fiscal. Ou seja, nós temos duas calamidades planetárias, social e ambiental, e o dinheiro que era para ser usado para resgatar essas coisas está navegando em paraísos fiscais. Muito dinheiro, né? É uma crise sobre a qual se desaba o Covid-19 e gera colapso na saúde pública, né? Esse desajuste que nós estamos vivendo, né? Então, a crise civilizatória é sistêmica, mas eu gosto muito de quando o Marco está falando sobre a economia de sobre Francisco de Assis, sobre Clara, e ele fala sobre esse valor da vida, né? Eu acho muito importante disso, porque esse valor da vida, ele é central para nós que somos cristãos, para aqueles que são como nós, ativistas sociais, que acreditam na transformação do mundo e por isso somos irmãos no cuidado da casa comum, percebermos que é uma possibilidade para pensarmos. E o Marco citou Luther King, e eu lembrei de um livro do Luther King que chama A Partir Daqui Onde Vamos? Caos ou Comunidade? Essa é a possibilidade da economia de Francisco e Clara. Percebermos que o colapso civilizatório nos dá existe uma utopia concreta ao nosso lado, para nós tocarmos, né? A emergência sanitária e o confinamento demonstraram que quando há vontade política,
É possível reverter o processo da globalização, por exemplo. Você consegue parar as máquinas, você consegue colocar as pessoas dentro de casa. E essa pressão para sair, né? Nós estamos aqui em São Paulo e é uma pressão gigantesca. Eu fiquei sabendo, vi uma notícia sobre o governo Dória discutindo ali a pressão das indústrias para voltarem, os comerciantes querendo voltar. E é porque a centralidade da economia está no dinheiro, está nas finanças, e não está naquilo que a gente conhece como a vida, que a Laudato Si tão bem protege, né? Ou seja, façamos, e temos uma possibilidade de fazer uma reversão desse sistema a partir de uma pandemia como essa, que é começar a pensar, né? Não estou falando para vamos sair daqui e construir a revolução, eu estou falando para a gente começar a repensar, e fazer uma reversão que seja permanente e voltarmos à produção local e de proximidade, em consonância com o princípio da autossuficiência, da economia do suficiente, que Gandhi promulgava, e que, por exemplo, teremos no encontro em Assis uma grande pensadora chamada Vandana Shiva, que é uma mulher que pensa agroecologia e que está ao lado do Papa propondo essa economia do suficiente, a economia ecológica, né? Ou seja, restabelecermos uma economia doméstica, né? Nas pequenas cidades termos um cinturão ecológico, né? Não um cinturão como nas conurbações aqui na cidade de São Paulo, com outras cidades, acontece de um cinturão industrial, né? Nós precisamos do cinturão de uma agricultura que você produz, que você tem perto de si, né? Muito bem, eu acho que a riqueza da biodiversidade são as matas, o cultivo, os alimentos que consumimos, a microbiota intestinal, ou seja, um fio condutor que comunica o planeta às suas diferentes espécies. Por isso, tudo está interligado, que nos pede a Laudato Si, ou seja, a economia em outro lugar, o lugar do cuidado, o lugar da partilha, o lugar do ser, né? Um pequeno vírus como esse pode nos ajudar a dar um grande passo à frente, né? E eu acho que a articulação, o grupo que nós formamos aqui no Brasil, e eu já vou me encerrar então, porque eu já me delonguei demais, o grupo que nós organizamos aqui no Brasil, ele vem pensando e vem se organizando para isso, né? Nós formamos uma campanha, né? Uma campanha nacional essa semana. O Klaus e quem mais aqui do grupo estiver e estava junto com a gente deliberou um chamado à união entre as religiões para a construção de uma nova, de uma economia a partir das lideranças religiosas entenderem o papel delas nas periferias, nos bairros locais, perceberem que é possível construir uma economia local, solidária, né? Valorizando o comércio local, ao invés de comprar nas redes de fast food, as pessoas comprarem da pessoa que produz o sanduíche, a comida, o produto de limpeza no seu bairro, e assim você começar a fortalecer uma lógica onde a economia está para a vida e não a economia para as finanças, para o lucro, né? Se a gente for olhar os mais ricos do mundo, né? O 1% que se fala aí, né? O 1% que detém a mesma riqueza que os 99%, e daqui eu vou me encerrar para ouvir vocês, eu queria para a gente partilhar mais, nós percebemos que existe, né, segundo o ITH, que é um instituto lá em Zurique, onde Albert Einstein estudou, eu esqueci o que quer dizer ITH, a sigla deles, é um instituto tecnológico lá, eles viram que o 1% corresponde a 737 corporações. E dessas 737 corporações, 1/3 delas, né, são bancos. E esses bancos acumulam. O grande desafio, né, para nós, então, é repensarmos a arquitetura financeira. Formularmos, refletirmos, nos encontrarmos como estamos fazendo e voltarmos também às comunidades para popularizar isso, que é informação, que é o fundamental. Porque nós podemos continuar vivendo a fantasia
do domínio sobre o planeta e continuar avançando até a próxima pandemia. E, por último, até a última extinção. Porque a Terra seguirá conosco ou sem nós. E essa percepção, eu acho que para nós que bebemos da fonte de Francisco, que bebemos na fonte de Jesus, sabemos que nós não estamos aqui para destruir, mas para construir um novo tempo. E essa provocação precisa cada vez mais nos fortalecer. Por isso, todos aqui são muito convidados a compor a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Nós temos quase 200 jovens que vão para a CIS, e dos 200 jovens que vão para a CIS, nós temos mais, sei lá quantas pessoas, mais de 300 pessoas que compõem aí no Brasil essa articulação que está surgindo, que tem muitas coisas ainda domésticas, a gente não é uma grande estrutura, não, a gente está tentando fazer as coisas cada um nas suas limitações, mas quer aproveitar esse momento para a construção de um novo tempo e atuar com muita humildade para contribuir com os movimentos populares, com as pessoas para esse novo tempo. Então é isso, eu queria mais ouvir, então desculpa por me delongar em tanto. Obrigado. Nossa, nós agradecemos a sua participação, né? Bacana, né? Ouvir sobre a economia de Francisco, vindo assim de uma maneira tão simples, fácil para a gente poder trazer para o nosso dia a dia, né? Para o entendimento nosso, né? Foi bacana essa partilha do Marco, né? Do Eduardo, e eu já abro aqui para as pessoas que quiserem fazer algum comentário ou fazer uma boa pergunta para o Marco e para o Eduardo, sinta-se à vontade, né? Não sei se o Samuel, a Bia, o Edson estão aí vasculhando, se tem alguma coisa, já pode passar, tá? Até agora, Samuel, até agora não tem nada no chat, mas acho que é importante organizar aí, né? Para as perguntas. Não tem no chat? Aí, então. Nada no chat? Bom, então deixa eu talvez iniciar uma questão, né? Eu sei que já foi até trazida, né, na fala tanto do Marco quanto do Eduardo, tá? A gente vê na Laudato Si que o Papa fala que não há uma crise social, não há uma crise ambiental, então não são duas crises, há uma única e complexa crise que ele chama de a crise socioambiental. E fala que para a gente superar essa crise, nós precisamos de uma conversão ecológica, de uma espiritualidade ecológica, né? Sobre a conversão ecológica, espiritualidade ecológica, lá na Laudato Si, a gente consegue trazer depois aí, no capítulo está 216, né? Então, a minha questão é essa, né? À luz da Laudato Si, mas olhando para o hoje, né? Para os sinais de hoje, né? O que nós podemos valorizar para que a economia de Francisco e Clara seja uma possibilidade, né? O Eduardo falou da questão de valorizar a agricultura familiar, a agricultura local, né, em contraponto ao agronegócio, em contraponto aí a agrotóxico, né? Valorizar esse comércio local do bairro, em contraponto ao que o Marco trouxe muito bem, que é ao consumismo, né, exagerado, né? Então nós sabemos que já existe hoje algumas atitudes e alguns sinais que a gente pode estar valorizando e incentivando, né? Eu gostaria de saber se vocês têm mais claridade, podem trazer para a gente mais quais são essas ações, além dessas que foram citadas, além dessas atitudes, né? E também reforçar o que até o Eduardo falou, né? E nesse período de quarentena, né, que nós estamos colocando aqui, desse distanciamento, se esse é um momento forte para que nós possamos repensar o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida, né? As nossas relações interpessoais e as nossas atitudes. Então, na verdade, são duas perguntas, né? Quais são os sinais que hoje podemos valorizar e que se esse tempo, né, é um tempo forte para que nós possamos repensar o nosso estilo de vida.
Pode. Marco ou Eduardo? Eduardo, você Ô, está sem Marco, som. fala aí, você... Então, eu desculpa. vou ficar com uma resposta para o Adilson assim, ó. Em matéria da primeira pergunta, eu acho que um propósito da economia de Francisco deveria ser um esforço em relação a ampliar os direitos dos trabalhadores, porque, apesar do princípio do não retrocesso, o que a gente tem visto no nosso país é a perda, né, dos direitos dos trabalhadores em relação ao fortalecimento dessa economia financeira e de austeridade, né? Isso seria um caminho, né? E isso requer a participação de todos. E quando o Adilson fala sobre o que essa pandemia tem de lição, eu, outro dia falando com um amigo, e ele trouxe uma noção do judaísmo que é muito interessante, né? O judaísmo tem o sábado como dia de parada, e o fundamento disso seria, numa primeira visão, que Deus descansou. Mas esse amigo me dizia, mas Deus não precisa de descanso, né? Então, o fundamento mesmo dessa parada é o seguinte: olha, a gente passou 6 dias, então a gente olha para esses 6 dias e vê, poxa vida, quanta injustiça ainda cometi, né? Nós vamos, nessa parada, voltar amanhã cometendo o mesmo tipo de injustiça? Então, eu espero que essa parada aí do Covid-19 nos ajude a fazer esse raciocínio, né? Não é uma coisa que nós que criamos essa crise toda, não foi Deus de maneira nenhuma, mas se nós estamos parados de uma certa forma, então a gente tem que refletir. Quando eu voltar amanhã, eu vou continuar nesse sistema de injustiça, né? Parece que tem uma parte que pensa em continuar, né? Porque a gente vê que, como o Eduardo disse bem, o que está valendo para a volta agora não é uma racionalidade, não é a proteção da vida, mas é o dinheiro. Então a gente eu queria falar um pouquinho para o Eduardo falar, eu penso mais ou menos assim. Cortou. Legal. Vocês estão me Cortou ouvindo? seu áudio, marcou. Ah, perfeito. Marcou. Tá sem áudio. Eu parei. Ah, Eduardo, pode dar as suas considerações. Ah, não, legal. Eu acho que o que o Marco fala é muito verdade, porque o Papa Francisco escreveu pós a Páscoa, acho que saiu no Vatican News, um texto que chamava Um Plano... Ah, não, ele escreveu para uma revista lá da Espanha, que é Um Plano para Ressuscitar durante a Pandemia, né? É um artigo bem bonito, se vocês quiserem eu posso mandar depois para vocês. O Francisco traz uma poética, ele tem uma estética muito interessante de fazer, e ele gosta muito disso, da estética, né? Eu acho que a estética é fundamental para uma nova sociedade. Ele fala ele dá linhas, né, sobre como seria isso, né? E ele foca na ideia do que seria o compartilhamento e a colaboração, né? O que seria o plano de ressurreição, né? Ele lembra, numa carta que ele mandou aos movimentos populares lá da Bolívia, né, ele fala, eu lembro de todas as pessoas, inclusive aquelas mulheres que passam um tempo na cozinha e fazem refeição para uma dezena de jovens que passam fome, que às vezes é a única refeição delas do dia, o milagre da partilha, né? Eu acho que essa reflexão que nós urge fazermos para que isso entre em nós e que por meio de nós isso atinja outras pessoas, essa espiritualidade atravessada da economia de Francisco e Clara, é que nós percebemos algumas coisas, né? O compartilhamento e a colaboração como fundamentais para a construção de uma nova sociedade, né? Inclusive na mudança do mundo do trabalho que o Marco coloca aí. Nós tivemos duras
mudanças nos últimos anos, não para melhorar, né? Nós não tínhamos uma cadeia de trabalho garantida, de segurança do trabalho, nós tivemos reforma trabalhista, nós tivemos reforma previdenciária, tudo isso precarizando a vida do trabalhador, né? E isso tudo a partir da cúpula dos mercados mandando nos governos, né? Passa governo e isso não muda, porque é a medida de austeridade, às vezes pior. Mas uma coisa é importante a gente percebermos, né? E eu aprendi isso com uma filósofa chamada Viviane Mosé. Eu dou aula de sociologia em São Mateus, que é uma região periférica aqui da Zona Leste, e eu sempre falei da sociedade piramidal, né? E ela fala assim, de uma maneira muito, muito rica, né? Porque a sociedade que nós vivemos hoje, ela não é uma sociedade piramidal, né? Hoje é uma sociedade em rede, porém não temos percepção de si e do mundo, né? Para perceber que a gente derruba uma pirâmide muito facilmente se há a percepção de si e do mundo. Eu achei fantástico isso, porque há potências em todos os territórios, né? As ecovilas que se organizam a partir da colaboração numa pequena vila de alimentos, onde se partilha, onde se